Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, 6 de julho. Título: O que significa a palavra pregar? Texto base, Marcos 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, verso 15, Jesus instruiu os cristãos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, o que Jesus tinha em mente ao dizer que deveríamos pregar? Ele queria dizer que todo cristão precisa ter um ministério de púlpito onde se põe publicamente em frente a uma igreja e prega a uma congregação? O que significa a palavra pregar? A palavra pregar provém da palavra grega keruso, que significa proclamar, declarar, anunciar ou apregoar uma mensagem. Era proclamada pelo kerux, que era o porta-voz oficial ou arauto de um rei. Em virtude de o kerux ser o representante oficial e designado do rei ou do governo, seu trabalho específico era anunciar com voz clara e inquestionável os desejos ditames, ordens, eventos, recentes notícias, mudanças de política ou mensagem que o rei ou o governo desejava expressar ao povo. A posição desse kerux, porta-voz ou arauto, era considerada a mais elevada, mais nobre e privilegiada no reino, porque ela lhe conferia acesso rotineiro ao rei, concedido somente a raros indivíduos. Ser o kerux do rei era uma honra e um supremo privilégio que exigia o mais elevado nível de profissionalismo e um excelente desempenho. Quando o rei queria enviar uma mensagem ao seu povo, convocava o kerux, que ia à sala do trono do rei com instrumentos de escrita e papel na mão. Então, escrevia com cuidado e precisão a comunicação que o rei desejava expressar ao seu povo. Após o rei terminar de ditar a sua mensagem, o kerux era autorizado a falar livremente ao rei e a fazer perguntas de esclarecimento para se certificar de que havia entendido todos os pontos da mensagem. Em virtude de esse homem estar falando em nome do rei, não havia margem para erros na transmissão da mensagem. Quando, por fim, ele se apresentava diante do povo para anunciar a mensagem que lhe havia sido dada, tinha de ser exata, precisa e fiel ao que o rei queria expressar ao seu povo. Tão importante quanto o kerux compreender e comunicar com precisão a mensagem do rei era sua responsabilidade por captar e transmitir o sentimento, o coração e as emoções do rei sobre aquelas diversas questões. Assim, esperava-se que o kerux transmitisse a sua mensagem com impacto emocional, de modo a representar adequadamente tanto a palavra quanto o coração do rei. O traje apropriado era essencial para essa notável posição, porque quando o kerux se apresentava diante do povo para falar em nome do rei, devia também representar fisicamente o rei em todo o seu esplendor e glória. A responsabilidade de representar publicamente o rei exigia que ele se vestisse adequadamente, porque um kerux mal vestido teria sido um insulto à honra do rei. E por ser a ligação principal entre o povo e o rei, o kerux precisava também aprender a falar a pessoas de maneira amável e culta. Se ele fosse rude, seu comportamento se refletiria negativamente sobre o rei. Se ele fosse gentil e cortês, isso iria ser refletido de forma favorável sobre o rei. Como porta-voz do rei, o kerux compreendia que toda palavra que ele falasse, todas as roupas que ele usasse e todos os seus atos públicos e privados acabariam afetando a opinião das pessoas acerca do rei. Consequentemente, por causa de sua grande responsabilidade como porta-voz do rei, ele sabia que todos os detalhes de sua vida deviam ser vividos com honra, honestidade e retidão. Sua vida pessoal e pública tinha de ser impecáveis, imaculadas, puras, brilhantes e totalmente limpas, livres de acusação.
Quando terminava de transmitir a mensagem do rei ao povo, o querux dava as costas, deixava a plataforma da qual havia falado e ficava em silêncio até o rei convocá-lo de volta à sala do trono para lhe dar outra mensagem endereçada ao povo. Como porta-voz do rei, não tinha o direito de expressar suas próprias ideias, fazer seu próprio comentário pessoal sobre o que o rei quis dizer ou atrair atenção para si mesmo. Tais atos seriam considerados violações graves de sua posição e uma garantia de que ele não mais serviria como o porta-voz do rei. Com tudo isso em mente, consideremos novamente o que Jesus quis dizer quando ordenou que todos os cristãos fossem por todo o mundo pregar o evangelho. Uma vez que queruso, pregar, é a mensagem do querux, o porta-voz do rei, fica claro que, ao usar a palavra pregar, Deus está comunicando várias mensagens muito poderosas a você e a mim. Primeiro, como cristão, você precisa aprender a se ver como representante de Jesus Cristo. Embora você possa nunca ocupar um púlpito público para pregar, é um fato que a sua vida é o seu púlpito mais importante. O que você diz e faz em sua vida se reflete no Senhor Jesus Cristo. Segundo, como cristão, é absolutamente essencial você dedicar tempo a estar na presença do Senhor para poder ouvir a sua palavra e entender o seu coração. Você nunca deve pensar no tempo que precisa dedicar à presença de Deus, orando ou lendo a palavra, como penoso ou desagradável. É uma grande honra que Deus lhe deu. Ele o convida a ir à sua sala do trono para poder falar com você, compartilhar com você o seu coração e então capacitá-lo com o seu espírito para levar a mensagem às pessoas que a esperam desesperadamente. Nunca se esqueça de que você possui uma posição de grande privilégio. Terceiro, como cristão, é imperativo você aprender a se vestir adequadamente e a falar com bondade, cortesia e de uma maneira que honre a Jesus. Se a sua aparência comunica um baixo padrão, porque você se veste como um desleixado, nunca penteia o cabelo, nunca tem aparência profissional ou se permite manter o excesso de peso, sim, sei que este último ponto afeta muitas pessoas, mas o que estou dizendo é verdadeiro. Essa é exatamente a imagem que você está transmitindo de Jesus Cristo. O presidente de uma nação permitiria que seu porta-voz aparecesse na televisão vestindo camiseta ou tênis? Um representante público nacional se atreveria a falar em cadeia de TV em nome do governo parecendo um desleixado? É claro que não. Seria desrespeitoso ao cargo ou à pessoa representada pelo porta-voz. De modo semelhante, precisamos pensar sobre a nossa aparência e a maneira de falarmos e sermos percebidos. Não estamos representando nós mesmos, estamos representando Jesus Cristo. Quarto, como cristão, você precisa perceber que a sua vida privada é tão importante quanto a sua vida pública. Se você declarar publicamente o evangelho, mas depois for descoberto que a sua vida privada é uma tremenda bagunça e uma total contradição do que você tem pregado, isso também refletirá mal no evangelho. O mundo perdido abomina os hipócritas, mas se deleita imensamente quando se descobre que um pregador ou cristão está em contradição com a mensagem que prega. Por isso, nunca se esqueça de que, como porta-voz do Senhor, você tem a obrigação de fazer todo o possível para manter uma vida impecável, imaculada, pura, brilhante e totalmente limpa, livre de acusação. Quinto, como cristão e representante de Jesus Cristo, você precisa tomar a decisão de deixar de fazer comentários pessoais que não são de sua conta. Fale o que Jesus lhe diz para falar, mas se alguém tentar atraí-lo para um debate ou uma conversa sobre um assunto que você não conhece, apenas fique em silêncio. Você não é obrigado a falar ou a agir como uma autoridade sobre questões acerca das quais você não é uma autoridade. Veja, pregar o evangelho é o que você faz todos os dias de sua vida pela maneira de você viver e se comportar.
É verdade que o ministério de púlpito público é um dom e uma honra muito especial que alguns são chamados a cumprir. Porém, a verdade é que você prega todos os dias em que se levanta e vai fielmente trabalhar. Você prega quando decide se vestir com decoro ou quando fala gentilmente com colegas de trabalho, cristãos ou amigos. Tudo isso se reflete a mensagem do Evangelho. Por isso, ao obedecer às palavras de Jesus, de levar o Evangelho a todo grupo étnico, cultura, costume, civilização e esfera em que você tem influência pessoal, esteja sempre atento ao falar de que você é o seu querux nesses lugares. Você é o seu representante pessoal e tudo que você faz e diz prega Jesus Cristo. E ao longo de cada dia, certifique-se sempre de dedicar tempo à presença de Deus para obter a sua palavra e entender o seu coração. Então, você será capaz de se voltar às pessoas que você toca todos os dias da sua vida e lhes passar a mensagem e o coração que Deus lhe transmitiu para benefícios delas. Minha oração para hoje. Senhor, eu te peço que me ajudes a me tornar uma representação honrosa de quem tu és. Lamento ter me permitido, no passado, viver um padrão baixo que deu uma impressão errada de ti. Agora entendo que sou teu rosto e tua voz para as pessoas à minha volta. Dentro do meu melhor, quero falar com cortesia, vestir-me adequadamente, agir profissionalmente e viver de maneira semelhante a Cristo, para poder retratar com precisão a tua palavra e o teu coração. Sei que isso exigirá algumas mudanças em minha vida. Por isso, estou pedindo hoje que tu me ajudes enquanto tomo medidas para me tornar um representante digno que somente dá honra ao Rei dos Reis. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou porta-voz do Senhor. Como seu representante, vivo respeitosamente, honradamente e de uma maneira que dá glória ao seu nome. Eu me comporto profissionalmente, falo aos outros com cortesia e bondade e me visto adequadamente como seu representante. E prego o evangelho com excelência, pela maneira de viver minha vida pública e privada. Como cristão, aceito a minha missão de ser um dos mensageiros de Deus para a minha geração. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Depois de ler a pedra preciosa de hoje, como você sente que está se saindo em representar Jesus Cristo com precisão por meio de sua vida? A sua vida prega uma mensagem que dá a ele honra ou desonra? 2. Há alguma mudança que você precisa fazer na maneira de você se vestir, falar ou agir, de modo a poder apresentar uma visão melhor de Jesus a quem não conhece o Senhor? Se a resposta for afirmativa, quais são as mudanças que você precisa fazer? 3. Por que você não faz uma lista dessas mudanças e a coloca em algum lugar de sua casa, onde você a verá todos os dias e será lembrado de trabalhar diligentemente em aprimorar essas áreas de sua vida? Sejamos abençoados na prática da palavra.